E aí, meus amigos, vamos iniciar o novo vídeo com a questão de número 8, ainda na parte de aprofundamento. Fizemos agora há pouco as questões 6 e 7, questões excelentes, uma discussão ampla, tanto na parte de sequências, como na parte de progressão aritmética. Vamos olhar na questão número 8 e ver o que é que você tem de novidade na questão número 8. Vejamos. 2 corredores vão se preparar para participar de uma maratona. Um deles começará correndo 8 km no primeiro dia e aumentará a cada dia essa distância em 2 km. O outro correrá 17 km no primeiro dia e aumentará a cada dia essa distância em 1 km. A preparação será encerrada no dia em que eles percorrerem em quilômetros a mesma distância. A soma em quilômetros das distâncias que serão percorridas pelos 2 corredores durante todos os dias do período de preparação é igual a... Tiago, eu odeio as questões que conversam demais. Eu sinto falta daquelas questões na minha época do colégio, que ele dizia, soma essa PA, soma essa PG, ache o número de termos. Pessoal, não é o cenário que você encontra em provas de concurso, não é. Ele sempre vai tentar contextualizar, botar um textozinho, um bate-papo, um cenário para tentar te aproximar, mas depois introduzir a parte de progressão aritmética ou geométrica. Nesse caso, vamos detectar, nessa questão você tem um cenário envolvendo progressão aritmética. Por quê? Volte ao enunciado. 2 corredores vão se preparar para participar de uma maratona. Um deles começará correndo 8 km no primeiro dia, então 8, o primeiro termo. E aumentará a cada dia essa distância em 2 km. Então, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Observe que eu sempre estou somando 2. Então, o primeiro atleta já me dá uma progressão, onde o primeiro termo, aritmético, né? Uma progressão aritmética, onde o primeiro termo vale 8 e a razão 2. Já o segundo, começa correndo 17 km no primeiro dia e vai aumentar a cada dia essa distância em 1 km. Pronto, tá aí, em 1 km. A preparação será encerrada no dia em que eles percorrerem em quilômetros a mesma distância. Então, no dia que os dois estiverem correndo a mesma coisa, para. Bem, pessoal, hora de começar a brincadeira. Deixa eu pegar aqui logo um slide em branco, vou precisar. Tá aqui você. Copiar. Deixa eu pegar aqui de novo. Copiar. Colar. Pronto. Na verdade esse vem pra cá, né? Na verdade é aqui que eu quero. Pronto. Aqui. E vamos ao slidezinho em branco. Vou logo pegar aqui outro. Porque só um... É isso mesmo, a questãozinha é meio interessante. Não dá pra fazer em um slide apenas. Bem, detectamos que é uma progressão aritmética. Já. Agora, vamos começar. Primeiro atleta. Vou colocar aqui, Atleta de número 1. Atleta de número 1. O primeiro atleta, que eu vou chamar de A. Como é que é o termo geral de qualquer estrutura em progressão aritmética? Lembrando, pessoal, que ele não fala, não dá nome, então vou chamar atleta 1, esse que eu grifei de amarelo, e atleta 2, o de verde. Lembrando a todos que detectou que é PA? Sim, detectei, porque ele começa com o valor de número 8 e vai aumentando 2, então é uma progressão aritmética. Se é PA, como é que eu represento o termo geral desse rapaz? AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Você deve lembrar que 99% das questões
de progressão aritmética ou de progressão geométrica começa pelo termo geral. O termo geral é o pontapé inicial. A N, ou seja, cada dia do atleta 1 é escrito como o A1 mais N menos 1 vezes R. Então quer dizer o quê? Que o AN, o enésimo dia, será, quem é o A1? 8, que é o que ele corre no primeiro dia, 8, mais N menos 1 vezes a razão, que vale 2. Então, vezes 2. Assim, o AN vai ser igual a 8 mais... Esse cara vem para cá, ó, multiplica. Então, ficamos com 2N menos 2. Então, o termo geral do primeiro atleta passa a ser 6 mais 2N. Mas, afinal, o que significa esse termo geral? Muitas vezes, o amigo calcula e não sabe realizar a interpretação. Deixa eu te dizer. O rapaz está correndo 8 km no primeiro dia e 2 km a cada dia. Se por acaso você tiver interesse em saber quanto ele corre no 8º dia, o que é que você faz? Fica 6 mais 2 vezes N. Observe que o N aparece aqui. Então, 2 vezes 8. O A8, então, passa a ser 6 mais 16. Então, A8 igual a 22. Ele corre 22 quilômetros no 8º dia. Aí. Essa é a lei de formação, que veio do termo geral por se tratar de uma progressão aritmética. Tá? Lembrando que eu consegui detectar que era PA aqui e consegui detectar que era PA aqui, porque está aumentando a cada momento. Então, PA e PA. Pronto. Aumentando sempre uma razão, uma constante. Esse é o atleta 1. Esse é o termo geral. É o que ele corre todos os dias. Segue essa lei de formação. Ok? O que é que você vai fazer agora? Encontrar a lei de formação para o segundo atleta. Afinal, o segundo atleta também segue uma progressão aritmética. Então, atleta de número 2, ó. Vamos lá. Atleta de número 2. Atleta de número 2. Pronto. Atleta de número 1, atleta de número 2. Vamos lá, vou chamar de B. Por se tratar de uma progressão aritmética, os dias de treino desse rapaz, a quantidade de quilômetros segue uma PA de razão igual a 1 e primeiro termo 17. Esse é o primeiro termo e essa é a razão. Então, nesse caso, vamos ficar com BN, que é igual a B1 mais N menos 1 vezes R. No caso, o termo geral. Então, BN, que é a representação genérica para qualquer dia, vai ser o primeiro dia 17 km, mais N menos 1 vezes a razão, que é 1. Então, BN passa a ser 17 mais N menos 1. Portanto, BN é igual a 16 mais N. Tá aí. Onde N é a quantidade de dias de treino. Ah, já quer dizer que no 8º dia de treino, se você quiser saber quanto ele corre no 8º dia, 16 mais 8, ó. 8º dia, 8º elemento da PA, 16 mais 8, 24. Acabou. Tá aí. Atleta 1 e atleta 2. Vamos voltar então para a questão. Ela diz, ó, a preparação será encerrada no dia em que eles percorrem a mesma distância.
Então, no dia que os dois estiverem correndo a mesma coisa, para o treinamento. Para. Então, meus amigos, eu vou mudar um pouco o que a questão está perguntando. A minha pergunta é, um atleta que vem com 8 km no primeiro dia, vai aumentando 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26 e assim por diante. Eu quero saber, e isso primeiro. O segundo começa com 17, depois aumenta 1, 18, 19, 20, 21, 22, e vai aumentando 1 km. A pergunta agora é, uma pergunta inclusive simples. Esses dois rapazes, se você pensar um pouco, a minha pergunta é, quantos dias de treino nós temos? Sabendo que o treinamento se encerra no dia em que os dois estiverem correndo a mesma coisa. Ah, Thiago, no 15º dia, o primeiro correu 50 km e o segundo correu 50 km. Então acaba aí. São 15 dias de treino. A minha pergunta agora é essa. O N, para ter os dois resultados o quê? Iguais. Como é que eu faço para descobrir o número de dias de treino até o momento em que os dois vão estar correndo a mesma coisa? Perfeito. Estou sentindo você respondendo. Realmente iguala os termos gerais. Então, boa. Então, se você deseja saber quantos dias de treino, basta pegar o AN, que é a representação de todos os dias do A1, e igualar o BN, que é a representação de qualquer dia do A2. Por que eu igualo? Porque eu quero saber exatamente o N, que é o número de dias, quando os dois estiverem correndo a mesma coisa. Então, esse número, que é o AN, tem que ser igual a esse número, que é o BN. Aí sim os dois vão estar correndo a mesma coisa. Então, vai ficar 6 mais 2N igual a 16 mais N. Nesse caso, joga para cá e joga para cá. Então, você vai ter N igual a 10. N passa negativo e o 6 negativo igual a 10. Então, meus amigos, estamos falando de 10 dias. Então, 10 dias de treino. Pronto. 10 dias de treino. Pronto. No 10º dia, os dois vão estar correndo a mesma coisa. Quer ver? Inclusive, vamos aproveitar, daqui a pouquinho eu vou precisar mesmo, quanto o primeiro atleta corre no 10º dia. Então, vai ficar 6 mais 2 vezes o N, que é 10. Ó. Portanto, no 10º dia, o primeiro corre 26 km. E aqui, o segundo. Não se surpreenda, mas o resultado deve ser o mesmo. Você deve ficar preocupado se não for. 16 mais N. Quem é o N? 10. Então, 16 mais 10, 26 quilômetros. Observe que no 10º dia, 26 quilômetros, o primeiro atleta, e no 10º dia, 26 quilômetros, o segundo atleta. Pronto. No 10º dia, os dois vão encerrar. Depois de 10 dias, vão encerrar o treinamento, porque já estão correndo a mesma coisa. Certo? Se a pergunta da questão fosse, quantos dias de treino nós teremos? Resposta, 26 quilômetros no 10º dia, então 10 dias de treino. Mas voltando à questão, você vai ver que não é essa a pergunta. Ele quer a soma, olha aqui, ó, a preparação será encerrada no dia em que eles estiverem percorrendo a mesma distância. Mas o que a questão quer? A soma em quilômetros das distâncias que serão percorridas pelos dois corredores durante todos os dias do período de preparação. Meus amigos, na realidade, o que você tem aí é uma questão que, para ser finalizada, você precisa aplicar o quê? A soma dos termos de uma PA. Você vai precisar somar a distância
completa do primeiro atleta, que começa com 8, depois para 10, depois com 12, 14, até 26, somar todos os quilômetros. Somar todas as distâncias que foram percorridas pelo segundo atleta, que começou com 17, depois 18, 19, 20, até 26. Somar os duas progressões e juntar, aí sim você finaliza a questão. Beleza? Então já passamos pelo termo geral do atleta 1, pelo termo geral do atleta 2. Já sabemos quanto cada um percorre no último dia de treino. E vamos agora à soma. Chamar aqui de tópico 4. Na verdade o 3, né? Já fizemos o 1 e o 2. Deixa eu conferir. O 1 e o 2. Vamos agora ao 3. Pronto. Então, soma do atleta 1. Tá aqui, ó. Soma do atleta 1. Por se tratar dos termos de uma progressão aritmética, o que é que você sabe? Que essa soma pode ser escrita como? São 10 dias, né? Então, a soma de 10 termos. O treino dura 10 dias, como nós já vimos aqui, ó. Quando os dois estão correndo a mesma coisa. Então, a soma, pessoal, de 10 termos em PA fica A1 mais A10, que é o último, vezes 10, que é o número de termos, sobre 2. Substituindo, então a soma do nosso amigo passa a ser igual a... Lá vai. Quem é o primeiro dia de treino dele? 8 km, tá aqui, ó. 8. E o último, 26. Então vamos substituir. 8 mais 26 vezes 10 sobre 2. Posso cancelar o 10 com 2, ficamos com 5. Aqui, a soma dos 10 vai ser igual a 34, tá aqui, ó, 34 vezes 5. Então, o nosso amigo de número 1 percorre ao término de 10 dias, simplesmente 34 vezes 5, vamos encontrar 170 quilômetros. Pessoal, o primeiro atleta, depois de 10 dias de treino, vai ter percorrido um total de 170 quilômetros. Tópico 4. Agora, soma do atleta 2. Pronto. Soma do segundo atleta. Lembrando que são 10 dias de treino também. Então vamos lá. A soma dos 10 dias de treino dele, já sabe que a soma exige o A1. A expressão é a mesma, ó. O A1, que nesse caso, o primeiro dia são 17 quilômetros e o último, que é o 10º, 26. Então, 17 para o A1 mais o A10 com 26 vezes 10 sobre 2. Então, a soma dos 10 dias passa a ser, somando 17 com mais 26, 43 vezes 5, que é a simplificação do 10 com 2, 5. Ficamos, nesse caso, com a soma dos 10, dando, nesse caso, 43 vezes 5, 215 quilômetros. Então, a soma dos 10, 215 quilômetros. Pronto. Tá aqui. O primeiro atleta, 170 quilômetros no final de 10 dias. O segundo atleta, 215 quilômetros no final de 10 dias. Finalizamos a questão. Portanto, como distância total,
aqui, ó, distância total, a soma de 170 com mais 215. Finalizamos a questão com 385 quilômetros foram percorridos pelos dois atletas ao término de 10 dias. Pronto. Eita, questão bacana! Olha aí que questão completa. Essa questão número 8 do nosso cenário de aprofundamento. Fizemos o termo geral, igualamos, achamos 10 dias, achamos o que cada um corre no 10º dia, fiz a soma do primeiro, 170, fiz a soma do segundo, 215, juntando tudo, 385 quilômetros, que é a resposta final da questão. D de dado, 385 quilômetros. E vamos que vamos passar já para a nona. Depois, se teve dificuldade, volta e olha de novo o enunciado. Deixa eu ver aqui uma coisa na 10ª. Bem, pessoal, eu vou resolver a 10ª com vocês, que a 10ª ela é um pouquinho mais fácil do que a nona. A nona eu vou fazer daqui a pouquinho, se eu for fazer agora, vai ficar corrido. Aí eu, para evitar fazer as carreiras, eu vou fazer logo a 10ª e já no início do próximo vídeo resolvo a nona com vocês, ok? Vamos lá então. Aqui, diz assim, ó. A figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta do mangue. A partir do caule, surgem duas ramificações, tá vendo aqui no desenho? E em cada uma delas surgem mais duas ramificações, e assim por diante. O comprimento vertical de uma ramificação, dado pela distância vertical reta do início de uma ramificação até o fim da mesma, é sempre a metade do comprimento da ramificação anterior. Se você observar, a primeira, 1, a outra metade, 1 meio, depois 1/4, depois 1/8, tá vendo, ó? Sempre a metade, certo? Aqui, ó, o modelo que ele está representando lá em cima. Beleza. Aí ele diz, sabendo que o comprimento vertical da primeira ramificação é de 1 metro, qual é o comprimento vertical total da raiz em metros até o H10? Então, meus amigos, o que é que ele quer saber? Ele diz que começa com 1, depois 1 meio, 1/4, 1/8, 1/16. Ei! 1 meio, 1/4, 1/8, 1/16 as, 1/32, 64. Vocês estão diante de uma progressão aritmética ou de uma progressão geométrica? Muito bem. Progressão geométrica, uma PG. É isso mesmo, essa questão é sim de PG. Então, meus amigos, observe que o enunciado não diz que é de PG, você tem que se tocar. 1 meio não é sempre a metade? Então você está multiplicando cada termo por 1 meio, para transformar na metade. E ele pede o comprimento total até o H10. Ele não pede o H10, ele quer o comprimento total até o H10. Então nós estamos precisando da soma dos 10 termos dessa PG. Durante a parte teórica, nós não tivemos a soma finita dos termos de uma PG. Chegou a hora. Olha aqui. Vou voltar lá no início, onde eu falei sobre PG infinita. Inclusive, deixa eu levar para lá um slide em branco. Vou copiar e vou colar. Aqui, pronto. Soma infinita, tópico 5. Completando a nossa partezinha teórica, vamos à soma agora finita, tópico 6. Tópico 6, soma finita. Tá aqui a soma finita. Pronto. Soma finita. Como é que eu faço para somar os termos de uma progressão finita? A soma, pessoal, é da seguinte maneira. Sn é igual, vou escrever aqui para você, ó.
A1, que é o primeiro termo, que vai multiplicar a razão elevada a n menos 1 dividido por Q menos 1. Peraí, Thiago, peraí. Vamos de novo, vamos. A soma finita dos termos de uma PG é dada pela seguinte expressão. A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Resumindo, o que é que você precisa para aplicar a soma finita? Você precisa do primeiro termo, precisa da razão, precisa do número de termos. 3 informações. Primeiro, razão e número de termos. Vamos a um exemplo aqui bem simples. Antes de encarar a questão, né? Fazer aqui a nossa preparação. Como é a primeira questão? Ó, essa sequência, por exemplo, é uma PG. 1/4 mais 1/2 mais 1 mais 2 mais 4. Pronto. Isso aqui é uma PG. É uma PG onde os elementos que eu preciso para encarar como PG, ó, e fazer a soma é o A1, que vale 1/4, o primeiro termo, que é só para você ver a aplicação da fórmula. A razão, que se você olhar é igual a 2, tá sempre multiplicando, ó. É só pegar 2 dividido por 1, que dá 2. E o N, número de termos, 5 termos. Aqui, ó, 5 termos. Beleza? 5 termos. Esse é o nosso cenário. Legal? Muito legal. Se você for aplicar a soma, ó, como é que fica a soma? Só para você ver, ó, isso aqui é só para treinar. Claro que se você estivesse realmente somando essa expressãozinha aqui, você não ia nem lembrar que era PG, nem usar a fórmula, fazia no braço mesmo. Quem é o A1? 1/4 vezes. Quem é a razão? 2 elevado ao número de termos, 5 menos 1, dividido por 2, que é a razão, menos 1. Então, a minha soma está dando 1/4 vezes 2/5, 32, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Finalizando, a soma, então, fica 32 menos 1, 31, dividido por 4. Já que o denominador é 1, então dá 31 vezes 1/4, 31 sobre 4. E assim, você tem a soma desses 5 termos que estão em PG. Beleza? Só para você ver a aplicabilidade da fórmula. Nesse caso, eu posso sim voltar e encarar a questão de número 10. Mas a questão número 10 vai ficar para o próximo vídeo, para fazer com bastante calma e tranquilidade. Mas você não precisa esperar por mim. No próximo vídeo eu vou fazer a 9, a 10, vou tentar fazer a 11. Correr um pouco mais. Vê se você consegue fazer essas 3, beleza? Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.